Já deu, né? Ah, não sabia que era tanto assim. É, né? Agô a todas e a todos, uma boa noite, pedindo a licença do Pai Oxalá, que é dono do dia, mas em especial pedindo licença às nossas Iabás, às nossas mães, Mãe Oiá, Mãe Anfã, Mãe Obá, Mãe Otim, Mãe Oxum, Mãe Iemanjá, que elas possam nos guiar na noite de hoje, nos dar uma luz, nos dar prosperidade, nos dar clareza. Peço intercessão da minha mãe, Mãe Oxum, Senhora Dona do meu Ori, que nos dê bastante luz e bastante clareza na noite de hoje. Eu sou Mãe Sandra de Oxum, da cidade de Santa Maria, sou dirigente espiritual do Ilê Axé e Jeová de Oxum e Bará. Boa noite. Agô. Agô, peço a bênção, Agô, né? Queria pedir licença aos caboclos, aos pretos, aos Exus, queria pedir o meu agô, a minha ancestralidade, queria pedir o meu agô aos orixás, queria pedir agô ao meu pai Oxalá nesse dia sagrado, que é dele, e queria saudar as mães, as orixás femininas, as mulheres, porque até hoje não existe outro caminho para chegar até a Terra se não for o útero feminino. Só tem um caminho para chegar até a Terra. É o útero feminino, é a fecundação no ventre materno, né? E isso é um dia muito especial, né? Essa data, ela deveria ser somente para celebrar, mas aí de uns anos para cá o comércio foi tomando conta no mundo todo, então também virou uma celebração econômica e festiva de presentes. Mas o grande presente que nós temos para oferecer, nós de matriz africana, nós do Batuque do Sul, os nossos ilês, as nossas casas sempre oferecem no Dia das Mães oferendas, né, em formas de celebração de amor, de carinho e de respeito, e pedindo sempre a súplica em formas de agradecimento também. E hoje nós vamos oferecer aquilo que nós temos, que é o nosso ebó, um ebó de fala, um presente de fala para esses orixás. Uma boa noite a todos, a minha bênção aos presentes. Eu sou Carmen de Oxalá, dirigente espiritual da Associação Beneficente Cultural Africana Templo de Iemanjá, situada na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. Agô, Mãe Sandra, que seja uma noite onde a gente possa chegar mais próximo umas das outras e chegar mais próximo também do axé dos orixás, que possam ser distribuído esse axé sobre todos nós nessa noite. Hoje vamos nos axé das mães, das nossas iabás, das nossas guerreiras, das nossas guerreiras espirituais, que elas nos protejam, que elas nos dê o seu axé e levante suas armas para nos defender dessa pandemia, nos defender dessa tempestade que nós estamos passando, que o grandioso Pai Oxalá cubra com seu manto sagrado, com seu manto divino, a humanidade, nos dê a clareza, nos dê discernimento, nos dê a sua paz, a sua misericórdia, assim como os orixás se comprometem conosco quando nós pedimos a eles saúde, pedimos que essa pandemia passe logo, vamos também nos comprometer com os orixás, vamos também nos comprometer com as nossas iabás, com as nossas senhoras de todas os oris, que elas possam nos abençoar na noite de hoje, nos dar uma clareza, o amor de mãe, que elas possam abençoar as nossas mães, que possam abençoar aqueles que têm as mães próximas, que têm as suas mães aqui ainda com eles, que abençoe as mães que já partiram, que os pais estejam abençoando essas mães também, e os filhos que ficaram, nos dê luz, nos dê clareza, as mães trabalhadoras, as mães que estão trabalhando nesse dia, que muitas e muitas mães nesse dia estão trabalhando, não pode estar no aconchego do lar com seus filhos devido ao trabalho, que possam estar abençoando essas mães, que possam estar dando bastante clareza para elas, amor,
que a grande mãe Oxum, Senhora Dona das águas doces, derrame sua bênção sagrada, sua bênção divina. Mãe Iemanjá, derrame sua bênção sagrada, sua bênção divina. Mãe Oiá, Mãe Otim, Mãe Obá, todas as mães nesse dia, não só nesse dia, que hoje aqui no Brasil é Dia das Mães, é considerado Dia das Mães. Em outros lugares do mundo pode não ser Dia das Mães. Então, que as mães nos abençoe todas as mães do mundo, todas as mães da humanidade, e que ela, e ao pedir, ao dobrar os nossos joelhos, ao dobrar as nossas cabeças, bater nossa cabeça por orixá, que a gente tenha força e força de axé dos pais, das mães, para a gente poder vencer mais esse obstáculo, mais esse ponto que está aí, que é essa pandemia. Boa noite, Priscila, Motubaxé para ti, que seja bem-vinda na nossa live. Se for mãe, ou se tiver a sua mãe perto, que a mãe Oxum e todas as mães e as Iabás abençoe a sua mãe, abençoe você, abençoe as Yalorixás, mães de coração, que possam estar nesse dia, vamos na harmonia, na paz e no axé das grandes mães, pedindo o conforto, pedindo para elas que elas dê aos homens da caneta um discernimento, que eles consigam resolver os problemas sociais que nós nos encontramos, não só nós aqui no Brasil, mas em todo o mundo, que olhe pelos senhores da ciência que estão à procura exaustiva de uma cura, de uma vacina, de uma medicação, que olhe por eles também nesse dia sagrado e consagrado no Brasil às mães. Então, né, o Brasil está de luto, né? É muito triste, né? Mas o Brasil está de luto quando se perde uma vida, já é luto, né? Porque uma vida humana tem um valor para nós imensurável. Imagina 10 mil pessoas morrendo e apontam as perspectivas que esse número vai ser, né, em pouco tempo ultrapassado. Então, isso é muito triste. É um momento que não é festivo, é um momento que é de súplica, de misericórdia, tudo menos festa. E a gente às vezes até se pergunta, né? E queria deixar uma pergunta também para dividir com todos. Precisamos pensar por quê nós temos, muitas pessoas têm medo, e nós, pessoas, temos medo de perder o emprego, e não estamos tendo medo de perder a vida. Porque quando a gente encontra alguém caminhando na rua, a gente pergunta, por que tu tá aí? Eu tô porque eu vou trabalhar, às vezes nem estão trabalhando, porque eu preciso sair, porque eu preciso isso, eu preciso, assim, uma série de desculpas para estar na rua. E aí a primeira coisa que elas botam é emprego, mas muitos nem estão trabalhando, a gente vê que as pessoas estão até faltando, infelizmente, com a verdade, né? E aí a gente pergunta e a gente fica pensando, né? Quando acontece casos de perda de familiares, como está acontecendo em alguns estados, as pessoas depois que perdem, assim, fica em casa. Mas, na realidade, nós estamos aqui desde o dia 23 de março, às vezes, de uma certa forma, até repetitivo, entrelaçando esses temas, Covid-19, enfrentamento, posição da matriz afro, posição do batuque, e ao mesmo tempo pedindo misericórdia para os orixás, entrelaçando esses temas, pedindo misericórdia para os orixás e pedindo para as pessoas ficarem em casa. A mesma intensidade que eu e mãe Sandra estamos fazendo, intermediando essa conversa com os orixás e os humanos, embora a gente saiba que a gente não é bará, mas a gente faz esse papel nesse momento, a gente percebe, sim, que a gente vem pedindo para os orixás misericórdia para as pessoas ficarem em casa. Fala um pouquinho, pede para as pessoas se cuidar. Fala um pouquinho, pede para as pessoas manterem o distanciamento físico. E, lamentavelmente, mãe Sandra, parece que as nossas falas não estão tendo muito eco na vida, nos ouvidos dos humanos.
Eu tenho certeza que os orixás estão nos ouvindo, mas tem muitos que não conseguem assimilar o que nós estamos falando. É tão interessante, ao mesmo tempo curioso, que tem uma pessoa que está acompanhando já há algum tempo, não se manifesta no grupo. Tem algumas pessoas que participam, mas não registram a sua participação. Mas depois a gente até se surpreende quando elas entram em contato com a gente e dizem assim, eu estou acompanhando, mas eu não gosto de mostrar o meu nome lá. Tá, isso para nós, né, é importante que as pessoas se beneficiem de alguma forma do que a gente se propõe a transmitir. E aí, agora, outro dia, ela entrou em contato comigo e disse assim, sabe, que agora eu entendi por que tem que ficar em casa, olha quanto tempo, né? Então, tem pessoas que realmente não entendem. Eu disse, que curioso, por que tu acha? Não, agora eu entendi que nós temos que ficar em casa para não transmitir um para o outro e para segurar a curva. E as pessoas possam ter assistência médica, estrutura digna, de tratamento digno nos hospitais, que aí não vai ter o colapso. O que é o colapso? O colapso é quando as pessoas adoecem e não tem hospital, não tem medicação, não tem o respirador que faz parte do tratamento, e isso é por isso. Aí a pessoa pegou e me disse que ela tinha compreendido agora. Então, mãe Sandra, a gente vai ter que continuar respondendo, vai ter que continuar falando. Acho que por isso que o grupo existe, né? Para a gente começar a repetir. Até que um vai entendendo hoje, o outro vai entendendo amanhã. Mas o interessante é que ela traz isso e ela realmente não foi por mal, não foi capciosa a fala dela e nem foi um deboche. Realmente ela não tinha entendido. E que bom que ela teve a sensibilidade, humildade de chegar e dizer que não tinha entendido. Mas agora ela passou a entender. Então, por isso que a gente tem que continuar com esse objetivo lindo, que é do Conforto e Axé, que é fazendo essa mescla aí, mas também sensibilizando os irmãos, as irmãs, pessoas que passam nesse espaço, que possam realmente, a gente está trocando e as pessoas possam entender. A mãe Fabiana de Ossanha está falando, a bênção mãe Carmen, bênção mãe Sandra, que todas as mães possam se sentir abençoadas e confortadas por nossas mães espirituais, e hoje pedimos misericórdia às mães. Seja bem-vinda, mãe Fabiana, que todas as mães, sim, nesse momento, nós vamos interceder juntos e que elas possam, sim, nos abençoar. A Josiane Garcia Souza também está chegando, está trazendo a sua palavra, também está trazendo a oferta para os orixás. Boa noite, meu nome é Agô, meu Agô aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Josiane Garcia Souza, seja bem-vindo, Josiane. Nosso Agô também, seja bem-vindo nesse espaço Conforto e Axé que nós estamos juntas nessa noite, fazendo essa súplica às orixás femininas, pedindo a força e a proteção. Então, essa questão do entendimento é que nos preocupa, né? Nos preocupa, está nos preocupando hoje aqui no meu entorno, em torno do Ilê, do terreiro aqui, eu vi um domingo festivo, no sentido de os familiares virem de longe, os carros estacionados na frente das casas, as cadeiras na frente das calçadas, com pessoas tomando chimarrão, conversando, mesclado, todos mesclados, jovens, crianças, meia-idade, idosos, confraternizando com uma família o Dia das Mães. E a gente sai na janela, né, olhando, e a gente fica triste quando a gente vê esse tipo de procedência, né? E aqui na minha cidade, os ventos sopram, estão soprando muito forte, já começamos a sentir pessoas se sentindo mal, pessoas com problemas, supermercados sendo fechados. É muito triste. Mas o preço econômico, os valores econômicos estão muito além dos valores humanos. O que eu percebo é que os interesses econômicos
tanto para mim quanto para o chefe, como para o patrão, parece que ele está muito mais elevado, ele está muito mais sendo cultivado do que os valores humanos. A gente ouve muito poucas pessoas dizerem que estão de luto, porque morreram 10 mil pessoas no nosso país. A gente ouve muito poucas pessoas dizerem que estão preocupados com o Covid. Tem pessoas que dizem, mas a maioria estão preocupados, como é que não vou perder o serviço, como é que eu não vou perder o dinheiro? Eu não vejo muitas pessoas, pelo menos que falam comigo, se preocupada como é que a gente vai assegurar a vida. Como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para mim assegurar a vida e para mim viver? Então, a gente está vendo os valores econômicos, os valores capitais, os valores capitalistas muito tomou conta de algumas mentes e as pessoas, inclusive de algumas lideranças, né, que deveriam dar exemplo para nós, as pessoas só falam em dinheiro, em lucro, né? Mas se não tiver vida humana, não tem lucro. Se não, nem tem, acredito que nem se tenha prazer com a vida, né? Se a gente perder entes queridos. Gente, é muito sério. E diante do que a gente se propõe, nós jamais viríamos para cá falar de algo que não fosse tão sério. A gente tem um compromisso com a vida, nós temos compromisso com os orixás, a nossa tradição ela tem compromisso com a vida, nos nossos ilês, as pessoas que nos procuram, 95, 85% dos que batem nas portas dos terreiros do Brasil são pessoas em busca de uma palavra de conforto, de um axé para melhoria de saúde. Então, a demanda principal que bate nos terreiros é saúde. Muitas vezes são doenças sim incuráveis, mas as pessoas buscam sim a palavra de conforto, o conselho terapêutico do búzio para seguir a sua vida. Então, os nossos terreiros, sim, a nossa matriz, os nossos orixás são procurados para questões de saúde. Por isso que nós estamos aqui para sensibilizar, para pedir misericórdia, para vir essa bênção em cima da humanidade, mas também é fundamental nós conscientizarmos os nossos irmãos, amigos, vivenciadores, para que a gente possa fazer uma grande corrente da nossa matriz de proteção da vida. E quando a gente faz juntos uma corrente da nossa matriz africana para a proteção da vida, significa, assim, também a gente ajudar com distanciamento físico. Né, mãe Sandra? Ah, vou ler aqui do Wagner, que ficou grande a mensagem na tela. Wagner Silva, Agô Mãe Carmen, Agô Mãe Sandra, que as Iabás nos fortaleçam e nos emanem energias de luz e de bem viver, energias de amor, de fortalecimento, de proteção física, mental, espiritual, frente a essa nova realidade de uma atualidade tão conturbada e de muitas incertezas. Que nossas queridas mães sejam sempre amadas, respeitadas, protegidas e valorizadas. Assim seja, axé. Axé, Wagner, que assim seja. Axé, axé, Wagner, esteja dormindo, que nos proteja, essas palavras também que venham somar o nosso grande presente que a gente está oferecendo para as mães, que é a nossa fala. Sim, realmente, eu iniciei a fala exaltando, pedindo bênçãos das mães, das Iabás, mas a gente tem que também, neste comprometimento nosso com o sagrado, nesse comprometimento nosso com a vida, nos faz triste, nos deixa triste, o jeito e o modo com que as pessoas estão vivenciando este momento, que muitas e muitas pessoas não estão dando a importância devida a este momento e a importância que é de estar em distanciamento social. Claro, é uma data festiva, é uma data que os filhos querem ficar com as mães, querem estar mais próximo, os filhos querem dar um mimo, um cheiro, um presente para essas mães, mas a gente sabe que é um momento adverso, que é um momento único que nós estamos vivendo, e o maior presente, já
eu já tinha falado isso em uma das lives anteriores, que o maior presente neste momento para as nossas mães seria nós fazermos o correto, o distanciamento social neste momento, porque uma mãe não quer perder um filho, não quer ver tantas outras chorando em luto pela perca de um filho, pela perca do ente querido. Neste momento, elas querem sim o amor, querem sim o afeto, mas o maior afeto, o maior amor que nós, enquanto filhos, podemos dar neste momento é este distanciamento, é fazer as regras dos órgãos competentes, é nós nos higienizarmos, lavarmos bem as mãos com água e sabão, é usarmos máscara, é usar o álcool gel. Esse é o maior presente, é o maior ebó que nós podemos arriar hoje aos nossos ancestrais, aos nossos orixás, às nossas iabás. Claro que hoje muitos terreiros gostariam de estar com seus atabaques, louvando as iabás, louvando as mães, louvando as caboclas, louvando todas as mães. Mas neste momento é momento de silêncio. A Totô é momento que o pai pede silêncio, mas esse silêncio ele tem que ecoar de dentro dos terreiros e também nós estarmos com o comprometimento com o orixá e com a vida. E quando nós nos comprometemos com o orixá e nos comprometemos com a vida, nós nos comprometemos em fazer este distanciamento. Nós nos comprometemos, aqueles que já estão em quarentena, em fazer corretamente a quarentena. E aqueles que estão em isolamento, em fazer corretamente este isolamento. Então, vamos nos comprometer mais, vamos querer mais, vamos amar mais o nosso semelhante, amar mais os nossos, amar mais o ser humano, porque as pessoas parece que deu um estralo e está tudo voltando ao normal, a gente não está no normal, o inimigo é invisível. E ele não vai pedir para entrar, ele vai entrar nas nossas portas, vai entrar nos nossos portais, se nós não nos cuidarmos, se nós não fizermos corretamente esse distanciamento. Porque aqui na minha cidade, vou falar da minha cidade, todo dia aumenta mais o número de pessoas contaminadas. E o comércio está abrindo, os restaurantes estão abrindo, pizzarias estão abrindo, os bares com músicas ao vivo estão abrindo, e isso me deixa muito apreensiva, porque o que a gente vê nos outros países que aconteceu isso, em outros lugares que aconteceu essa abertura de comércio, essa abertura por causa do vil metal do dinheiro. Dinheiro, a parte monetária, a parte financeira, a gente consegue recuperar com força, com fé, com axé. Nós estamos aqui no Brasil, viemos trazidos de África há mais de 100 anos, estamos aqui lutando, nós viemos, nem com roupa do corpo nós viemos, estamos aqui, mas uma vida não volta mais. Só fica a saudade e a lembrança de bons momentos. E a culpa que nós vamos ficar se nós não tivermos feito o possível e o impossível para preservar a vida humana. Bem disse, sabe, as palavras de Mãe Carmen, estamos em luto sim, porque como que você vai ver 10 mil mortos e não sentir nada? E achar que está tudo muito bem e sair às ruas, sair às praças, tomar chimarrão em círculos, em grupos, enquanto aqui no Brasil tem 10 mil pessoas mortas, está a chegar esse número. Então a gente
tem que pensar que nós, enquanto matriz africana Batuque do Sul, nós preservamos a vida, preservamos o bem viver, preservamos a natureza, preservamos e amamos os orixás, e o orixá nos ama. Mas para isso nós também temos que fazer a nossa parte, nós também temos que fazer aquilo que nos compete fazer. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos fazer aquilo que nos compete fazer. Não é momento de nós relaxarmos e baixarmos nossas armas, que o orixá não baixou as armas ainda, e nós não podemos baixar as nossas. Vamos continuar assim, vivo na fé e na esperança que dias melhores vão vir, mas nós temos que fazer a nossa parte. A Josiane fala que nossas iabás possam acalentar o coração de todos neste momento difícil ao qual estamos passando. Oxel, que nossas iabás acalente o coração não só das mães, mas de toda a humanidade. Amém. Então, né, na realidade, nessa linha, né, é dolorido, mas a gente vai ter que continuar nessa linha hoje mesmo, né? Porque, assim, ó, são 10 pessoas, 10 mil pessoas que morreram, sendo que, geralmente, as famílias brasileiras, elas têm em torno de 3 a 4 membros na família. Então, são 30 mil pessoas de luto direto. São pessoas que estão chorando, são pessoas que não estão entendendo. Até há pouco tinha um membro familiar, dentro de 15, 10 dias, 5 dias, aquela pessoa deixa de existir. Até vir a elaboração, tem que correr ainda, se cuidar e fazer exames, porque pode estar contaminado e ainda tem que ficar em isolamento e não fez uma despedida. Então, com essa situação, 10 pessoas que 10 mil pessoas que partiram, que nos deixam todos de luto, mas aí ficaram filhos órfãos, ficaram viúvas, ficaram famílias sem chefe, né? Pessoas que às vezes tinham compromissos que nem passaram para a família. Então é uma situação assim muito triste. E quando o ser humano ele não sensibiliza com a dor do outro, é de preocupar. E eu começo a me preocupar, sim. Eu estou muito preocupada com a indiferença humana de uns com o sofrimento dos outros, porque nós somos seres humanos e ninguém está livre. Tanto é que a gente viu que começou lá na China e já veio fazendo tipo um redemoinho assim, vem vindo, passando por tudo quanto é cidade, por tudo quanto é país. Não adianta a gente criar uma certa ilusão que já passou, como a mãe Sandra estava dizendo, que às vezes dá a sensação da gente ver as pessoas como se já tivesse passado, mas na realidade nós temos uma estrada muito dura para seguir. E aí a gente precisa estar com os pés no chão, dentro da realidade e conversando. Por isso que a gente está aqui numa noite de domingo. A mãe Fabiana coloca, acho importante ser repetitivos nessa corrente pela vida hoje. Parecia festa em algumas casas, como se a preocupação com a vida fosse nada sem preocupação com o outro e pelas perdas no mundo. Aqui em toda parte, eu acho que lá em Santa Maria também, mãe Fabiana, aqui também na minha rua, era festa. Família toda reunida, as crianças brincando. Gente, é muito sério o que a gente está vivendo. É muito sério. E mais sério é que quando desencadeia mesmo, aí não tem quem barre. Aí não tem, como diz o outro, sapeca iaiá. Não adianta gritar, né? Onde filho grita, chora e mamãe não vê. Então, o que nós temos que fazer, na realidade, é antecipar o cuidado, antecipar as orações, antecipar essa corrente de união, antecipar, falar com os nossos, pedir para os nossos não dizer que não passou, vamos enfrentar a realidade junto, meu irmão. Vem, vamos caminhar juntos. Nós vamos precisar muito uns dos outros diante disso que está acontecendo. Por quê? A partir de tudo isso que está acontecendo, não se sabe por quanto tempo ainda. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, né? Boa noite, seu Jefferson, boa noite, Agô, mãe Carmen, Agô, mãe Sandra, seja bem-vindo à nossa live, né? Então, não se tem ainda uma data exata
né, de início e muito, não tivemos de início e muito menos teremos uma data exata de fim, né? Porém, o que a gente vê em outros países é que quando tem um momento que vai intenso, as perdas, né, que é quando a curva vai lá em cima, que é mais ou menos como está vivendo Manaus, mais ou menos quando está vivendo São Paulo, mais ou menos como está sendo a realidade do Rio de Janeiro. Então, a curva subiu, disparou, né? Isso começa ali naquela semana da Páscoa, Semana Santa, ali começou a subir e não parou mais. Aí a experiência que tem, que aí quando sobe mesmo a curva e as pessoas começam a perder pessoas, aí as pessoas acabam se chocando e se recolhendo. E quando se recolhem total, aí começa a diminuir também o contágio e, consequentemente, a curva baixa e, consequentemente, o Brasil para e os brasileiros param de perder pessoas. Inclusive, parece que tem alguns estados, países que estão em lockdown. O que é lockdown? É bem interessante, porque o lockdown tranca a rua, né? Então, tem uns amigos nossos lá da Bahia que estão dizendo para quem é contra as nossas crenças, as nossas palavras, de outras matrizes, outras denominações religiosas, agora, cada vez que fala lockdown, está falando em tranca-rua, né? E para nós tem um significado muito sagrado, respeitoso, né? Que acompanha esse nome, Tranca-Rua, essa entidade, acompanha, é uma entidade de muita força, muita luz, chefe de falange dentro da linha de Quimbanda e Exu. Então, para terminar agora essa questão da intolerância, até os intolerantes, cada vez que eles disserem lockdown, eles estão dizendo o nome de tranca-rua. Então, na realidade, a gente também vai ter que começar, mãe Sandra, a evocar o tranca-rua, o lockdown, para que as pessoas vão para dentro, né? Então, lá em São Luís, hoje, já deu uma caída, né? Já não entrou tanto, já não teve tantos óbitos, porque eles estão em lockdown, estão com as ruas trancadas, mas a gente precisa muito do ouvido, sim, das pessoas para que a gente possa passar o quanto antes. Essa demora e o aumento do sofrimento, infelizmente hoje, diante dessas informações que nós temos da ciência, das equipes médicas, das pessoas que estudam essa questão, infelizmente ainda está muito mais hoje nas nossas mãos do que nas mãos dos outros. Por quê? A estrutura de saúde que tem é aquela. Estão buscando mais, comprando mais remédio, enfim, tem toda uma tentativa de organizar, mas o que tem é aquela estrutura. Então, nós não podemos nos jogar ao encontro uns dos outros, porque isso pode sim aumentar, já comprovado, vai aumentar sim o número de contágio e vai, consequentemente, aumentar o número de pessoas acometidas e alguns até em estado grave, que vão necessitar cada vez mais estrutura, médicos, respiradores, UTIs. Então, não tem para todo mundo. Então, o mínimo, né? Nesse momento, a gente continua rezando, a gente continua pedindo. Eu vi também a intercessão de outras pessoas importantes, de outras matrizes também, denominações religiosas, também pedindo para as pessoas ficarem em casa, porque hoje está nas nossas mãos, nós estamos por nossa conta e risco, e aí a gente precisa, sim, que as pessoas fiquem em casa. O Jorge Santos pede a Carmen, a benção, mãe Sandra. Seja bem-vindo, Jorge, na nossa live do dia de hoje. Né? Então, a gente precisa estar irmanados. Essa ideia de estar dentro de casa para proteger o outro, ela tem que permanecer muito firme no compromisso e na atitude, né, de nos recolhermos, de nos cuidarmos, nos reportarmos ao nosso sagrado, pedir a fazer as nossas orações, porque a gente vai precisar rezar, mas a gente também vai precisar agir e ter atitude social comprometedora com a vida humana, respeitosa,
para que a gente possa passar o quanto antes, né? Então, essa é a nossa luta, né, que já vem desde março, a gente vem se encontrando nesse espaço. Gente, vai mudar tudo. É dolorido a gente dizer, mas a gente tem que começar a conversar sobre isso. Mesmo que passasse, amanhã já não tivéssemos mais a ameaça do Covid. Vai mudar tudo. Houve uma revolução no mundo tecnológica, houve uma revolução no mundo na forma da gente se recolher. Enfim, mudou tudo, 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 tudo. A gente vai precisar de um bom tempo para se readaptar. Inclusive, tem um lance muito interessante que eu estava lendo, que em alguns países que já estão liberando as pessoas, de tanto pedir para as pessoas ficarem em casa, depois as pessoas mandam quando passa, e aí assim, agora vocês podem ir às ruas, algumas pessoas não querem mais para a rua. Entendeu? Hoje a gente está aqui num trabalho árduo, e não é só nós, os programas de TV, rádio, jornais, internet, as lives, tudo se direciona para pedir para os nossos semelhantes se recolherem. E quando passar total, vai deixar tantas marcas em nós que vão dizer: vão para as ruas, vão para as ruas. E as pessoas não vão querer ir para as ruas. Então é muito sério, está mudando tudo muito rápido. Nós precisamos estar atento a essas mudanças, mas nesse momento a mudança maior, sim, é a gente poder, sim, se recolher na atitude de não transmitir para o outro. Quanto mais eu transito, mais eu posso oferecer contágio e também expõe esse contágio, mas a gente precisa se recolher, sim, por uma questão de compromisso humano, né? E é muito triste, no Dia das Mães, no dia 10 de maio de 2020, eu nunca imaginei que nós iríamos estar um dia desses, praticamente, só falta a gente chorar aqui no ar, né? Porque é muita dor que tem as pessoas, os nossos irmãos, os nossos semelhantes estão sentindo muita dor. Né? E a gente precisa se sensibilizar, e eu me sensibilizo, sim, com a dor do outro, porque eu sou mãe, né? Eu tenho uma família, né? Eu já perdi a minha mãe, a gente sabe o que é perdas, né? E se a gente perde ainda com uma enfermidade que adoece, dói e custa passar. Agora, imagina assim, de um dia para outro vem esse vírus que é letal, e a pessoa existia e dali a uma semana não existe mais. Então fica uma dor muito maior que o luto. O luto ele é todo ele muito doído, mas quando ele é um luto de repente, ele é mais doído ainda e ele vai deixar muitas feridas e ele vai demorar a passar. Então por que a gente está falando num dia desse? Porque é dolorido. Mas a gente precisa dizer que ainda a gente precisa fazer mais. Nós, como seres humanos, estamos fazendo muito pouco. Aliás, de uns anos para cá, a gente vem vendo cada vez mais, até algumas pessoas que batem na porta dos nossos ilês, a senhora até me corrija, mãe Sandra, se eu estiver errado. As pessoas mais batem para pedir muito e, na realidade, elas não querem oferecer absolutamente nada. Elas querem tudo e não querem oferecer compromisso, não querem ofertar nada para os orixás, elas só querem vem, vem, vem. E o mundo, a vivência humana não é assim. E a nossa matriz africana, as vivências não são assim. A vivência coletiva, existe a partilha, a gente recebe a partilha dos axés, dos orixás, o axé, ele só se reproduz quando tu faz a mesma coisa para receber. Tu também tem que saber ofertar. Então, a gente, hoje, infelizmente, muitas vezes a gente abre a porta dos nossos ilês e só encontra pessoas que só querem receber. Não tem tempo para ofertar, nem tempo elas têm mais para ofertar, para viver o sagrado. Então, tudo para ontem, tudo muito rápido, e quando chega na hora de perguntar que dia tu pode vir, nunca tem tempo.
Então, a gente fica vendo que isso é uma dinâmica que está mudando e que a gente vai ter que fazer um esforço para mudar mesmo, mas mudar para ser humano e não para ser desumano. A Josiane Garcia Souza nos fala que o Covid chegou para nos reformar intimamente. Cabe a cada ser usar essa reforma da melhor maneira possível. É realmente, Josiane, é essa a situação. Ninguém quer mudar nada para nós. As pessoas só querem mudar eu. E isso está sendo um problema. E isso, quando envolve muitas e muitas e muitas pessoas, se torna um problema mundial. Acredito, sim, que é uma grande lição para a humanidade. Quando a gente fala humanidade, é do mundo todo, porque a gente vê esse comportamento humano que tem aqui no Brasil e também vê em outras pessoas de outra parte do mundo. Esse vírus, ele não escolhe cor, ele não escolhe classe social, ele não escolhe família. Lamentavelmente, pelas condições de vida econômicas e a forma de distribuição das pessoas em ambientes domiciliares, ainda vai atingir muito mais as pessoas pobres. Ele não é que ele escolha, mas é que as pessoas não têm como fazer o distanciamento físico, então muitas famílias estão em 2 peças, em uma peça, 4, 5 pessoas, não tem para onde ir. E isso é uma realidade brasileira, né, de vilas, né, principalmente aqui onde a gente tem um trabalho social, que é a realidade. Então, ainda vai, o vírus não escolhe, mas pelas condições de vida que alguns levam, né, falta de estrutura econômica e social, que não foi ofertado, que não teve uma política pública para que essas pessoas mudassem, né? Então ainda comete mais essas famílias que moram muitas pessoas num espaço muito pequeno e que não tem espaço para fazer o distanciamento físico. Realmente essas pessoas estão mais em evidência de preocupação para o contágio, né, mãe Sandra? Realmente, nós estávamos hoje conversando, né? Porque eu venho de uma outra live, mas era sobre o Dia das Mães, fazendo essa contextualização que o vírus ele começou a girar nas classes mais altas, aquelas pessoas que tinham maior poder aquisitivo, e agora ele está chegando na periferia, as pessoas da periferia não têm tantas condições para se manter. Às vezes a gente ouve, né, na mídia que tem que fazer o distanciamento, mas muitas vezes as casas da periferia têm um cômodo só, aonde ali fica a mãe, o filho, o esposo, às vezes a avó, um cômodo só. Muitas das casas, às vezes, não tem o saneamento básico, não tem a água potável para beber, e dirá lavar as mãos. A gente sabe disso, que é a nossa realidade aqui do Brasil, é a nossa realidade aqui de alguns lugares da periferia da minha cidade, mas também a gente tem que ver que se nós não fizermos este distanciamento, se nós não fizermos este comprometimento com a vida humana, muitas vidas vão ser ceifadas, muito mais vidas vão ser ceifadas. E é triste no dia das mães, no dia como esse, no dia de hoje, nós estarmos falando assim, mas se faz necessário. Se faz necessário, sim, para as pessoas terem um pouco de mais consciência, um pouco mais de amor ao próximo, de amor ao seu semelhante, de amor à vida. Porque nós falando assim, não é porque nós não temos amor à vida, é porque nós temos respeito pela vida humana. É porque nós temos o comprometimento
para com o outro, para com o orixá, para o nosso semelhante. Então, meus irmãos, meus amigos que estão aqui na live, ou que vão passar, que nesse dia das mães, vocês possam estar mais próximo do sagrado, mais próximo do orixá, pedindo a bênção dessas iabás, mas também pedindo que as pessoas compreendam melhor o que está acontecendo, compreendam melhor os passos que está dando esse vírus, essa pandemia aqui no Brasil, que aqui ele está se comportando de uma maneira diferente que se comportou em outros países. Aqui ele está chegando na periferia e lá na periferia a gente sabe as condições da periferia. Nós conversamos, nós estamos dentro da periferia. O meu Ilê está dentro da periferia e sabe da realidade do seu entorno. Então a gente sabe quanto difícil vai ser, quão difícil vai ser se a nossa cidade entrar no estado de tranca-rua, de lockdown. A gente sabe quanto difícil vai ser para as pessoas mais pobres, para as pessoas que têm maior dificuldade. Então, nesse momento, que ainda aqui, eu digo aqui da minha região, aqui em Santa Maria, que nós não tivemos nenhum óbito, mas cada dia mais aumenta o número de pessoas infectadas. E isso é alarmante. Então, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos ficar em distanciamento social. É por um momento, mas esse momento vai passar, que cada um fizer a sua parte perante a sociedade. Então, vamos ser mais humanos, vamos querer amar o próximo, vamos querer amar a vida, vamos fazer pela vida humana. Vamos fazer e vamos nos comprometer com a vida. Agora. Então, né, estamos nos direcionando aí para o finzinho, e dentro dessa linha, mãe Sandra, que tudo muda, né, a gente também está fazendo um esforço muito grande, enquanto a Sobecate, enquanto Ponte Cultura, enquanto Carmen de Oxalá, enquanto a Carmen, psicóloga, para criar meios virtuais para a gente continuar trabalhando, né? Porque por a gente estar num espaço de alta vulnerabilidade, que também é o meu caso do nosso terreiro aqui, no nosso trabalho, a gente não consegue trabalhar com a população, que principalmente as crianças, por causa que teria que ter internet para a gente fazer as oficinas. Então, a gente está vendo uma migração, porém com outra programação do Ponto Cultura, com outra programação da Sobecate, e que agora até o dia 10 de maio, 10, 18 de maio, vai ser a estreia dos nossas ofertas, né, digitais. Antes era online e agora vai ser offline, um pouco real, tudo real, tanto na rede quanto no dia a dia. Por quê? Porque está mudando tudo e a gente precisa continuar com o nosso trabalho, que a gente sempre fez e vai continuar fazendo. Porém, é isso que a gente vem dizendo para os nossos irmãos. Tudo não vai ser como antes, nós precisamos nos readaptar. Quando se diz uma crise, é que vem uma situação muito agravante e depois que passa, a gente sempre tem que fazer ajustes. Imagina numa crise de uma pandemia que a gente nunca tinha passado por uma situação desta, além de estudar nos livros, né, e de uma forma bem breve. Outro dia eu estava vendo, acho que a professora da Grace, minha filha, colocando que, infelizmente, no nosso país, ainda os gestores públicos cada vez diminuem mais a potência do professor, não oferecendo condições adequadas para o professor.
mas que respostas mais importantes teria a matemática para falar do vírus, para explicar para a comunidade, para explicar para os alunos a dimensão exponencial, o que é isso, para as pessoas poderem entender, a sociologia. Não seria um assunto somente da medicina, e um assunto somente essa pandemia não poderia ser um assunto só da medicina e só da enfermagem, só dos profissionais direcionados na área da saúde. Mas como não foi investido em educação, cada vez mais cortando recursos de pesquisa, né? Hoje nós precisaríamos de resposta da geografia, como é que o vírus passa de uma região para outra, da história, para poder entender como é que essa pandemia foi no passado e como é para a gente poder ter uma base agora. Então, não foi por falta de povo, foi por falta de incentivo público para a pesquisa, que aí a gente fica só com as áreas da saúde, e as outras áreas também poderiam estar contribuindo, sim, com a pandemia. Né? Está fazendo falta, sim, mas aí é problema da política, né, econômica e principalmente a econômica, de ter cada vez mais cortar recursos públicos, né, que poderia estar potencializando a resposta das outras áreas para essa pandemia que nós estamos sendo comedidos. Mas aqui, para finalizar minha parte, né, para os que chegaram agora, eu comecei minha fala hoje dizendo que não tem outro veículo de comunicação para chegar no mundo se não for o ventre da mulher. É através do. Ele é o único veículo para os humanos chegar no mundo, é o ventre da mulher. E o Dia das Mães ele foi construído para homenagear as mães, né? Num agrado de amor, de respeito por essas mães ter sido veículo, né, da vida humana, ter gestado, né, essa grande travessia do espiritual para o material através dessa fecundidade de 9 meses dentro desse outro. Essa mulher, essa mãe, né, o ventre dela, que gesta durante 9 meses para fazer essa grande travessia entre o mundo espiritual e o mundo físico, material. Então, que traz essa criança e as crianças que se tornam humanos ao mundo, né? Então, é um momento assim, é um dia muito sublime. Claro que depois no mundo, né? A gente está falando de uma data mundial, mas os valores foram sendo alterados. O que era ser para ser uma referência de amor, de respeito, de cuidado, de agrado, por ter nos trazido à vida essa mãe, virou num grande centro de comércio no mundo todo. Então, ficou muito mais visto como uma data comercial, né, e está sendo visto pela maioria, do que esse significado espiritual, que é essa travessia do espírito para o físico. E é nessa linha que eu gostaria de encerrar a minha parte nessa live, que dentro da nossa vivência de matriz afro, nós costumamos, sim, no Dia das Mães, apresentar presentes, ofertar o pouco que se tem, nem que seja uma vela, para as mães, para as orixás mães. E em forma de agrado, em forma de agradecimento, em forma de pedido. E hoje, nessa noite, o que a gente tem para oferecer é o instrumento que a gente tem para oferecer, é o nosso corpo, a nossa voz, o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade, a nossa devoção ao sagrado, ao viver africanamente. É isso que eu tenho para oferecer. Essa fala é um instrumento de poder. A minha fala, porque ela é carregada de vida. Tem um sopro de vida na minha fala. E cada vez que eu professo, que eu coloco vida, eu coloco a axé. Então é nesse intuito, é nessa oferta, é nesse presente, é nessa oferenda que a gente está oferecendo às mães, à Mãe Ansã,
para que ela possa, com seus ventos sagrados, sim, soprar, soprar, soprar. E nesse sopro esses ventos possam levar, sim, essa pandemia que assola a vida da humanidade. Possa, nesses ventos, levar para bem longe, que ela passe o quanto antes, que Yansan sopre vente mais forte, para que possa espantar essa pandemia da porta dos nossos lares, da nossa família, da nossa casa. Epa, Rei Yansan, é essa oferenda que eu tenho para oferecer, é o meu pedido para a senhora poder afastar com seus ventos sagrados, que vente cada vez mais forte, com as suas 7 saias, minha mãe, que a senhora possa varrer, tirar essa pandemia da porta da nossa casa, no meio, no seio da humanidade, que a senhora possa levar, minha mãe. A senhora tem esse poder. A mãe Otim, com seus arcos e suas flechas, que possa nunca deixar de faltar a, a fartura na nossa mesa. E com as suas flechas, ela possa estar cercando a nossa vida, para que esse vírus possa não nos atingir, possa nos proteger, possa nos dar força. É um espírito de guerreira, uma orixá guerreira, nos dê força para guerrear, mas guerreando é se cuidando, que a gente possa se cuidar, se preservar com a força de Otim. Que a mãe Obá é a dona do ano, é a senhora da navalha, a senhora das rodas que se locomove. Exó, minha mãe, que a senhora possa estar movimentando, sim, para que venha, que esse vírus vá, que venha a cura, que a gente possa encontrar a saída para essa dificuldade que nós estamos passando na Terra. Eu sei que a gente tem que aprender. Eu sei que a gente estamos passando por isso porque a gente, enquanto humanos na Terra, a gente precisa aprender algumas coisas. Tem algumas lições que a gente são muito caras e a gente não quer aprender. Mas a gente pede, sim, a sua súplica. A senhora é um orixá de frente, um orixá guerreira, um orixá lutadora, que a senhora possa transmitir, minha mãe, o seu axé. E com a sua navalha, minha mãe, a senhora possa cortar, assim, as doenças, essa enfermidade, a força dessa enfermidade, a senhora possa estar cortando, minha mãe. É essa oferta, esse presente que eu tenho, nesse momento, eu pedido para a senhora vir ao encontro da humanidade, fazendo a sua distribuição dos seus fragmentos de axé sobre nós, sobre toda a humanidade, independente qual religião seja, é na Terra, é os humanos que estão pedindo socorro. Mesmo que eles não peçam, eu continuo pedindo por eles, minha mãe. A gente precisa muito que a senhora tenha muita misericórdia dos humanos aqui na Terra. A gente precisa da sua força de guerreira, da sua energia, para a senhora vir na frente também, trabalhando e cortando e movimentando para que possa ir a pandemia e vir a cura. Ir a pandemia e vir a cura física, espiritual, né, que a saúde possa voltar a reinar no meio da humanidade. Que a mãe Oxum, que faz do mel o instrumento de poder, que possa também trazer a sua energia, a sua força, minha mãe, para que a gente possa passar o quanto antes essa situação que está afetando a vida humana, afetando crianças, jovens, meia-idade, idosos, minha mãe. Que a senhora possa, com seu mel, imantar todos nós, para nos proteger, para que esse vírus possa ir embora e não nos atingir. Claro que nós humanos sabemos que nós temos que cumprir a nossa parte, porque a gente também está sendo orientado pelos os médicos da Terra, e muitas vezes estão falando para a gente ficar em casa, minha mãe, a gente sabe disso, e a gente às vezes não fica. Então a gente precisa que a senhora também traga essa energia para as pessoas, minha mãe, que o seu mel seja derramado por cada canto do mundo e que possa ser revertido em saúde, em harmonia dentro dos lares, que as pessoas estão quase se matando dentro de casa, que elas possam se acalmar, que elas possam ter equilíbrio, ter força para enfrentar. Misericórdia, minha mãe. Orei eu, minha mãe. E eu. Venha trazendo essa energia, a força. Da onde eu falo, é o terreiro que eu herdei de minha mãe. Essa casa, os pilares dessa casa, foi construído com a força e o axé de Iemanjá. E é nessa energia, nesta noite, que eu quero suplicar essa rainha das águas. Essa rainha das águas, ela é tão rica, as suas águas, que ela divide as suas águas com Oxum. As águas doces ficaram para a mãe Oxum e as águas salgadas ficaram para Iemanjá. E nessas águas eu quero pedir que quando as ondas forem, minha mãe, que leve as tristezas, as desilusões, as perturbações,
a raiva, o rancor, as doenças, essa pandemia, que vá tudo para o fundo do mar sagrado, minha mãe. Que quando essas ondas virem, minha mãe, que traga energia, que traga vida, que traga esperança, que traga axé. Que a senhora consiga, minha mãe, trazer nas suas ondas o acalento para essas pessoas que estão em luto mais direto, que elas possam se sentir confortadas, que a senhora possa oferecer o seu colo para essas pessoas, minha mãe, em forma do seu axé, do seu manto sagrado que possa se estender sobre essas pessoas enlutadas diretamente. Todo o Brasil está de luto, minha mãe, e nós precisamos que a senhora estenda o seu manto sagrado de misericórdia e que assim, quando as suas ondas forem, que levem toda essa pandemia e traga a renovação, a esperança, principalmente o equilíbrio espiritual. Assim como a senhora é dona das cabeças, minha mãe, que a senhora possa trazer o equilíbrio mental e o compromisso e o discernimento de nós ter compromisso com a vida, as nossas e uns com os outros. Peço a bênção, mãe Sandra, a bênção aos babás, as iás que passaram por essa live nessa noite, em forma de súplicas emanados, nós estamos. Que Mãe Iemanjá possa nos proteger, que todas as orixás femininas possam nos abençoar, nos proteger, proteger todas as mães, né? E que a gente possa sair dessa pandemia o quanto antes, que a nossa vida possa voltar em harmonia, em equilíbrio. Que as minhas mãos possam transmitir sempre o axé dos orixás. Cada vez que eu levanto para passar um axé nas pessoas, ou simplesmente eu faço a imposição das mãos, as nossas mãos foram preparadas para transmitir o axé dos orixás, não coronavírus. Peço a sua bênção, mãe Sandra, um A bom axé para bênção, todos. mãe, o Senhor abençoe. A bênção do Pai Oxalá, com essas palavras maravilhosas da Mãe Carmen, que as Iabás nos abençoe, que as nossas mãos que transmitem axé não transmitam coronavírus. Boa noite a Axé. todos e um bom axé.